O mundo está vivendo um cenário de terríveis crises. Isso todos sabem. Mas você, Igreja Cristã Brasileira, sabe o que está acontecendo aqui no seu país? Lei da Mordaça. Nossa liberdade religiosa nos dá o direito de fé, escolha e opinião. Porém, se for aprovada a Lei da Mordaça PLC 122, correremos o risco de sermos criminalizados por não concordarmos com a prática da homossexualidade. A pornografia anda desenfreada, a imoralidade não é algo mais escondido. A indústria pornográfica possui imunidade tributária, faz em média 2 filmes pornográficos por dia. Casos de pedofilia, eles acontecem em todos os cantos do país, está em todas as classes sociais. O Disque 100 recebe mais de 30 mil denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes todo ano. A família enfraqueceu. Querem que a entidade familiar seja apenas aquilo que for considerado uma união estável entre 2 pessoas e querem instituir o divórcio de fato. A taxa de divórcio no Brasil já atingiu a marca de 41%. O Brasil é o país que melhor aceita o divórcio entre os 35 países pesquisados. Apenas 12% dos brasileiros é favorável a manter o casamento. A violência familiar é um fato. Há mais crimes sendo cometidos contra a mulher e a criança da porta para dentro da casa do que da porta para fora. Tortura, constrangimento, agressões, tudo com alto grau de parentesco. Pais matam filhos e filhos matam pais. Infanticídio. Milhares de crianças indígenas são enterradas vivas em tribos indígenas do Brasil. Se elas nascerem com alguma deficiência, se forem gêmeas, ou se o pajé disser que esta não tem alma, estão condenadas à agonia de ficar até horas debaixo da terra e morrer por sufocamento. Sem a lei Moadir, que as quer defender, elas serão sacrificadas em nome da cultura e as vistas grossas de quem poderia ajudar. Estamos matando as nossas crianças de todas as formas. Exemplo disso é a legalização do aborto. Há uma emenda que descriminaliza o aborto no Brasil e autoriza sua prática até o 9º mês de gestação. Com isso, ficamos a um passo de termos que carregar a vergonha e a maldição de um país que é a favor do aborto. Elas terão a vida negada, serão mutiladas, arrancadas com métodos cruéis. Este ultrassom mostra o momento que o cano de sucção penetra no útero para a retirada do feto. Percebe-se que o feto está desesperado. Vejam o coração, está acelerado. É um grito silencioso. Ele sabe que algo errado está acontecendo com ele. Mas nós não estamos sabendo o que está acontecendo em nosso país. Cadê a igreja? Ela se fechou em seus problemas internos. Adormeceu, ficou passiva. Precisamos clamar pelo nosso país. Igreja brasileira, reaja, desperta nossas almas, Senhor. Vivifica a tua igreja. Enquanto há tempo, enquanto o amor não morreu, tira a venda dos nossos olhos. Vivifica a tua igreja. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Matrix Revelada. O meu conceito de igreja difere completamente do conceito de igreja mainstream, ou seja, a religião organizada, a religião estabelecida e a religião de massas. O termo igreja vem do grego iglesia, que significa uma assembleia, uma reunião de pessoas com o mesmo propósito. Eu, particularmente, não tenho uma vírgula sequer de dúvida de que todo o sistema religioso está contaminado desde o início. Quando você estuda a respeito do cristianismo romano, você percebe que o imperador
você percebe que desde os primórdios, quando Constantino autorizou o cristianismo no Império Romano, os elementos de adoração pagã, todo o sincretismo foram inseridos ali. E todos os movimentos de reforma fizeram algumas alterações, mas nenhum deles foi capaz de eliminar 100% das heresias, 100% das falsas doutrinas. Então, eu tenho percebido que, conforme nós vamos nos aproximando mais dos tempos do fim, Deus tem clareado a mente de algumas pessoas e tem colocado no coração dessas pessoas algumas verdades e tem tirado essas pessoas da igreja mainstream, tem tirado essas pessoas desses movimentos religiosos que visam explorar essas pessoas financeiramente e desviar essas pessoas da verdade. Todas essas igrejas por aí não estão fazendo com que as pessoas consigam viver João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Não existe verdade libertando essas pessoas porque estão em falsas doutrinas. Uma vez isso estabelecido, vamos tentar esclarecer o que é uma igreja e por que foi que eu compartilhei esse vídeo de hoje com vocês. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles, disse Jesus. Então, a Bíblia deixa muito claro que Deus não habita em templos construídos por homens, mas que Deus, através de Jesus, está presente com cada um de nós e com um grupo cada vez que nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus e para buscarmos seguir os passos de Jesus. Eu tenho visto que a consolidação daquilo que eu chamo de cristãos hardcore vem se estabelecendo em pequenos grupos, em toda parte. Eu, particularmente, faço parte de um grupo onde nós estudamos a Bíblia de forma profunda e temos pessoas do mundo todo. Temos algumas pessoas nos Estados Unidos, temos pessoas na Austrália, temos pessoas na Europa, e nós discutimos, conversamos sobre a Bíblia, estudamos, fazemos as nossas orações, fazemos libertações, e nós não temos uma religião. Nós estudamos a Bíblia como ela é. Esse é o meu conceito de igreja. Vamos então ao vídeo que eu estou compartilhando hoje. Há uma série de atrocidades sendo aprovadas por leis, sendo praticadas, e ninguém está denunciando essas atrocidades. A Bíblia é muito clara quando nos diz que nós não devemos ser coniventes com o mal. A Bíblia diz, por exemplo, em Efésios 5, 11 e 12, que nós não devemos partilhar dos frutos das trevas, mas condená-los. Algumas versões dizem que nós devemos expor as obras do mal. O termo utilizado aí vem do grego elenko, que significa reprovar, repreender, não ser conivente, admoestar contra. Então é isso que as pessoas não estão fazendo. Muitas dessas pessoas que se dizem religiosas, que frequentam igrejas, que dizem que estão servindo a Deus, que estão seguindo a Jesus, não estão fazendo esse tipo de coisa, muito pelo contrário, estão apoiando a todas essas coisas. Então nós temos uma série de outros versos na Bíblia nos mostrando isso. Além de Efésios 5:11, nós temos Salmos 94:16, João 7:24, Tito 1, de 10 a 13, nós temos em 1 Coríntios 6:2, Tiago 5:20, Gálatas 6:1,
Mateus 18, de 15 a 17. Então, há uma série de versos na Bíblia dizendo o seguinte: não seja conivente com a iniquidade. E nós temos visto aí agendas, pautas sendo aprovadas em legislação, favorecendo o aborto, favorecendo casamento entre pessoas do mesmo sexo, e essas agendas só vão piorar, elas vão continuar sendo cada vez mais coisas abomináveis, conforme a palavra de Deus. Então, você, meu amiguinho, que está aí frequentando a sua igrejinha com a Bíblia embaixo do braço, se você não está expondo esse tipo de coisa, se você não está fazendo a sua batalha espiritual e ajudando a repreender esse tipo de coisa, o julgamento que virá sobre você será pior do que aqueles de Sodoma e Gomorra. Isso é bíblico. Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa, deixarmos de ser coniventes. Eu não estou dizendo que as pessoas devem sair à rua e brigar com quem está apoiando esse tipo de agenda, mas as pessoas precisam ter uma posição firme. Também não estou dizendo que nós vamos conseguir barrar todo esse tipo de legislação absurda que já vem pronta através de órgãos da nova ordem mundial, como a ONU, por exemplo. Então, essas pautas envolvendo aborto, pedofilia, bestialidade, envolvendo todas essas casamentos entre pessoas do mesmo sexo, então todas essas pautas que são claramente que se chocam contra a palavra de Deus, não são pautas que devem ser apoiadas por aqueles que se dizem cristãos. Nós já temos visto pastores transexuais, já temos visto igrejas autorizando o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e as pessoas que estão sendo coniventes com isto estão trazendo julgamento contra si mesmos, estão se envolvendo em coisas nas quais não deveriam se envolver. E se você está caindo na armadilha do politicamente correto e evitando ser chamado de, abre aspas, preconceituoso, fecha aspas, você está sendo um tolo. É melhor ser chamado de preconceituoso pelos homens do que ser condenado por Deus. Então, a minha mensagem de hoje é neste sentido. Duas coisas. Primeiro, saia dos movimentos religiosos organizados. Saia da igreja mainstream. Organize-se com pessoas que buscam a Deus com coração, que busquem a Deus com boa vontade, com fé e com a intenção de sempre buscar primeiro o reino de Deus, colocar o reino de Deus primeiro em suas vidas e depois as demais coisas, conforme a Bíblia nos ensina. Então, a Bíblia é clara quando diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, da mesma forma que o mundo todo está nas mãos do maligno, certamente as religiões também estão. Não seja ingênuo ao ponto de achar que o inimigo dominou tudo e não dominou as religiões. Dominou sim, todas elas. Então, abra os seus olhinhos, leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia. Se você frequenta uma igreja, não deixe que o seu pastor, seja por falta de conhecimento ou seja por canalice, como muitos são, há uma infinidade de pastores maçons, principalmente nessas igrejas estilo franquia. Essas igrejas são como empresas. Muitos desses pastores são maçons, eles fazem gestos maçons que conjuram espíritos malignos e que criam uma atmosfera de controle mental naqueles que estão participando dessas igrejas. A Revelação 17 ou 18 diz: saia dela, povo meu, saia dela e não compartilhe com as suas desgraças. Então, essa é parte da mensagem. A outra parte é: não seja conivente com toda essa maldade que está sendo lançada contra a humanidade. Nós temos visto
nós temos visto a externalização da hierarquia, conforme preconizado num livro da ocultista Alice Bailey, da Sociedade Teosófica. São pessoas luciferianas e essas pessoas estão saindo das cavernas. Então a tendência é que nós vejamos um crescimento espantoso do mal, da bruxaria, da feitiçaria, da magia negra. E, se você não vestir a armadura de Deus, conforme descrita em Efésios 6, e travar o bom combate e combater as forças das trevas, você vai ser obrigado a responder por isso perante Deus, eventualmente. Então, essa é a mensagem de hoje. Espero que ela atinja as pessoas que precisam ouvir esse tipo de mensagem. Se você está de acordo comigo e quer apoiar essa iniciativa de levar esse tipo de mensagem a outras pessoas, por favor, inscreva-se no canal, ative as notificações e nos ajude compartilhando, curtindo, comentando. É isso, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.